Vamos dando aí prosseguimento ao nosso estudo do capítulo 17, assistência fraternal. Agora nós chegamos naquele momento onde a casa começa a receber dezenas de espíritos buscando ajuda fraternal para saírem daquela condição de inferioridade e conquistar uma condição de vida mais feliz, pedindo ajuda para Gúbio e toda a sua equipe. Então Gúbio passa essa tarefa para André Luiz, e André Luiz opta em ouvir aquelas histórias para poder envolver aqueles espíritos com carinho, com amor e dando a devida orientação. Então nós vemos várias histórias daquela mãe que deixa os seus filhos com seus parentes mais próximos e acaba abreviando a sua morte. E quando ela quer depois entrar em contato com seus filhos, ela acaba prejudicando fluidicamente aquelas crianças. Por isso ela sofria muito, ela não conseguia estar em contato com aqueles filhos. Depois nós vemos um caso muito interessante daquele homem das letras, escritor, que acaba escrevendo seus personagens com uma mensagem não muito boa, e depois do seu desencarne, aqueles personagens tomaram forma por causa do seu pensamento e acabavam perturbando aquele escritor. Obviamente, tem que se entender muito bem que aqueles personagens não viraram espíritos. Era uma questão de consciência do próprio escritor, por causa da mensagem que ele tinha passado por intermédio desses personagens. Depois nós vamos ver aquela mãe que desencarna, os seus filhos são recebidos por uma madrasta. Então ela tem ódio desta mulher e fala para André Luiz que ela não sabia amar. E aquele sentimento no seu coração a prejudicava muito, fazendo sofrer, inclusive perseguindo aquela outra mulher. E André Luiz vai terminar o capítulo com uma reflexão muito importante, onde ele ficou impressionado como aqueles espíritos, quando estavam encarnados, agiam, pensavam, tinham os seus sentimentos, as suas ações, os seus comportamentos, sem ter uma menor noção da questão espiritual, da construção espiritual de uma condição de vida mais feliz. Eles iam tomando atitudes, não é? De acordo com seus sentimentos, sem levar em conta o reflexo, o efeito dos nossos sentimentos e dos nossos comportamentos no plano espiritual. E eu gostaria de conversar com vocês a respeito disso. Se nós estamos pensando sobre isso nas nossas ações, nos nossos comportamentos, nos nossos sentimentos, se nós levamos em conta a questão espiritual de que tudo que nós praticarmos, tudo que nós colocarmos de sentimentos, de pensamentos, haverá um retorno disso, haverá uma condição em relação a isso. E não é nem uma questão de após o desencarne, é uma questão na própria vivência terrena. Nós colhemos o que nós plantamos, nós recebemos o que nós damos. Então vamos postar aí e vamos conversar um pouco sobre isso. Se na hora quando nós somos visitados por um pensamento, por um sentimento, por um comportamento, por uma opção de uma ação, se nós levamos em conta isso, a nossa condição espiritual, e que vamos receber o efeito dessa nossa prática. Podem postar para nós conversarmos um pouco sobre isso.